O kitzinho do AliExpress ficou muito conhecido aqui no Brasil, pois o AliExpress, durante muitos anos, tornou-se a fonte de hardware do brasileiro médio, porque era o único lugar onde o pobre conseguia montar ali um computador razoavelmente bom para jogos e também para o trabalho. Infelizmente, o governo tratou de destruir essa alegria do brasileiro, mas esse não é o assunto aqui do vídeo. Inclusive, foi graças ao AliExpress que eu consegui montar o meu computador aqui, que eu consigo trabalhar. E você com certeza deve saber do kitzinho, que são aí processadores de servidores e que os chineses adaptaram uma placa de desktop para receber esse processador de servidor, juntamente com memórias DDR4. Alguns kits aceitam somente memória SSD, que são as memórias do servidor, mas existem várias memórias que também funcionam no kitzinho sem ser do tipo SSD, que é específico para os servidores. Então, graças a essa gambiarra do chinês, que conseguiu baratear bastante esse hardware, os brasileiros tiveram acesso aí a máquinas com um custo-benefício extremamente interessante. O que eu quero trazer aqui nesse vídeo é que, da mesma forma em que nós brasileiros nos beneficiamos desses processadores de servidores que foram jogados fora por grandes empresas de data center, eu estou prevendo aqui nesse vídeo que futuramente irá acontecer o mesmo com as placas de vídeo. Acredito que você já deve ter conhecimento da grande crise de memória RAM e de placas de vídeo que a gente está tendo de hardware em geral. Até SSD e HDs estão ficando muito mais caros por conta da expansão de data centers com foco em inteligência artificial. Quando a inteligência artificial estourou, existia um gargalo, ainda existe um gargalo de hardware para rodar essa inteligência artificial, porque é algo que computacionalmente gasta muitos recursos da máquina, principalmente de placas de vídeo. A Nvidia, inclusive, se deu muito bem nessa, porque as placas de vídeo dela atualmente são as melhores para rodar modelos de inteligência artificial. Então, minha previsão, ela já está se concretizando lá nos Estados Unidos, que são alguns americanos que já estão tendo acesso a placas de vídeo V100. Eu vou mostrar aqui no vídeo as placas utilizadas para processamento de inteligência artificial. Existe uma da mais fraquinha até a mais forte. Essa V100 é a mais fraquinha e a mais antiga. Atualmente eles estão utilizando a H200, que é a mais nova. Esse vídeo aqui deve ficar desatualizado em pouco tempo, mas o que a gente está vendo é um grande volume de compra dessas placas de vídeo. E o que a gente tem a nosso favor, a gente que é pobre, a gente que é pobre tem que esperar essas placas virarem lixo para a gente ter acesso a elas, é que o ciclo de vida dessas placas são muito curtos, né? Em um ano acontece um salto significante de eficiência na tecnologia dessas placas de vídeo. Então, a cada ano que passa, elas não só aumentam a sua capacidade de processamento, mas também reduzem consideravelmente o seu uso de energia. E aí a gente tem o ponto principal aqui. Chega a determinado ponto em que é mais vantajoso por data center gigantesco gastar uma fortuna em novas placas de vídeo simplesmente pelo fato de economizar energia. Como a energia é o maior custo para esses data centers, é muito interessante para eles fazerem a troca dessas placas de vídeo. Do ponto de vista financeiro, é muito melhor para eles comprar placas de vídeo que processam mais, que são capazes de processar o modelo mais rapidamente e ao mesmo tempo gastar menos energia. Então faz muito sentido para eles atualizarem essas placas de vídeo ao mesmo ponto em que essas placas de vídeo que estão lá para eles viram lixo, né? Porque nenhum data center vai querer usar essas placas antigas pelo fato da eficiência delas serem menor do que as novas. A gente tem outro fator nessa equação,
que a China foi bloqueada pelos Estados Unidos de adquirir as placas de vídeo da Nvidia mais recentes, que tem a tecnologia ali mais avançada. Sendo assim, muito provavelmente essas placas de vídeo antigas vão para a China. Que a China, eu vou mostrar esse gráfico aqui, a China não se importa muito em limitar a sua emissão de poluentes ao criar energia. Então, assim, ela pode usar o pior método possível de energia que ela tem lá, e que é significantemente mais barato do que os outros países que assinam tratados para diminuir a emissão de poluentes. A China não tem essa limitação na criação de energia. Eles meio que não se importam muito em poluir, estragar o ambiente, só se importam em competir ali com os Estados Unidos. Isso tá virando até um tipo de guerra, tá virando uma espécie de arma, né? Até os Estados Unidos recentemente bloqueou um modelo da Anthropic de ser liberado para o resto do mundo, justamente porque ele pode ser muito perigoso ali para outras nações terem acesso, e que as outras nações podem usar essa ferramenta para causar algum dano nos Estados Unidos. Então, provavelmente essas placas vão para a China, e adivinham de onde a China vai mandar as placas velhas dela? Ela vai mandar para o AliExpress, e o brasileiro médio vai ter acesso a essas placas de vídeo V100 e H100. Quando eu não posso estipular um prazo aqui, mas acredito que breve. Lá nos Estados Unidos isso já é realidade. Existem alguns vídeos já no YouTube de pessoas que tiveram acesso a esse chip V100. Por exemplo, esse YouTube aqui, ele comprou no eBay uma placa de vídeo V100 de 16 GB, mais o adaptador PCI Express, porque essas placas, não sei se você sabe, o encaixe dela na placa-mãe é diferente do PCI Express, para ser ali mais performático. É uma placa que é feita especialmente para data centers, então eles criaram aí uma conexão especial. Então a placa em si, V100 de 16 GB, mais o adaptador PCI Express, deu total de $200 para esse youtuber. E, como é que eu posso dizer? E se ele gastasse um pouquinho a mais, se ele gastasse ali, acho que uns $300 a mais, ele conseguiria pegar uma de 32 GB. Ele até mostra também que existiam outras opções. Ele poderia pegar duas e colocar junto ali no computador, totalizando. Ele poderia pegar, por exemplo, duas de 32, colocar ali no computador fazendo 64 GB. E ele também mostrou que o desempenho dessas placas, mesmo que antiga, para rodar modelos pequenos localmente, desempenham muito bem. Então, você converter aí diretamente para reais, esses $200 que ele gastou nessa V100 de 16 GB, daí mais ou menos R$1.000. Se a gente for procurar hoje a placa de vídeo de 16 GB no Brasil mais barata, a gente não vai conseguir por menos de R$2.000. Então, mesmo convertendo para reais, a placa de vídeo sai pela metade da placa de vídeo mais básica que a gente tem aqui no Brasil, de 16 GB. Então, a gente pode acreditar, claro que no Brasil ninguém sabe a questão de taxa como vai ser amanhã, mas eu acredito que pode sim vir por um preço interessante lá da China. Então, esse aqui é o vídeo de hoje. Obrigado por ter assistido até aqui. Valeu e até a próxima.